Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira e tem como missão recuperar o bom futebol do Brasil, que nesse momento está na 6ª posição nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Quem será que Dorival Júnior vai convocar para os seus primeiros jogos à frente do comando da seleção brasileira? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre alguns jogadores que não vêm tendo espaço ou que nunca foram chamados e que podem ter sua primeira chance com o novo treinador da seleção. Bora lá! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. E aí, meu amigo, beleza? Bem-vindos ao canal. E eu quero conversar com vocês sobre seleção brasileira, sobre esse novo momento da seleção brasileira com um novo treinador e sobre jogadores que estão pedindo espaço em busca de uma chance na seleção brasileira, tá? É sobre esses caras que eu quero conversar com você. Só antes de convidar para participar da nossa rifa que a gente está fazendo aqui no canal, é futirinhas.net, ou no link aqui que tem no card, ou no link da descrição. São vários prêmios que a gente vai dar, tá certo? É um iPhone 15, um Apple Watch, um AirPods de terceira geração, um PlayStation 5 e também uma TV 4K QLED da Samsung, tá certo? É por apenas 25 centavos por número que você pode concorrer, e também para as pessoas que adquirirem mais números, o primeiro colocado leva um prêmio de 15 mil, o segundo leva um prêmio de 13 mil reais e o terceiro um prêmio de 12 mil reais. Clica e participe, 25 centavos por número, tá? Sorteio dia 9 de março, às 19 horas, no canal da Caixa da Loteria Federal, tá? Ao vivo. Vamos lá, vamos começar a nossa lista aqui. Primeiro só citando aí, o Dorival acabou de assumir o comando técnico da seleção brasileira no lugar do Fernando Diniz, que acabou saindo, né, com a volta do Edinaldo Rodrigues ao comando da CBF, e aí ele traz o Dorival Júnior, que está de saída, né, que acabou saindo do São Paulo para assumir esse novo objetivo aí, esse novo trabalho à frente da seleção brasileira. E a gente sempre cita aqui no canal, técnicos no Brasil, eles têm como um grande objetivo na carreira treinar a seleção brasileira, e que essa não é uma cultura em outros países. Na Europa você não vê isso, você vê que os técnicos de grande nome, eles preferem treinar os clubes do que eventualmente treinar a seleção. Você nunca viu o Guardiola falando, meu sonho é treinar a Espanha, ou o Ancelotti, meu sonho é treinar a seleção italiana. Eles sempre preferem treinar clubes. E aqui a gente tem os treinadores com esse grande objetivo de treinar a seleção brasileira, como é o caso do Dorival Júnior, como foi o caso do Renato Gaúcho, que já citou algumas vezes ter esse sonho de ser técnico da seleção, o Cuca, o próprio Fernando Diniz, isso sempre é citado, né? O Tite, que quando assumiu falou que estava há 10 anos preparando para assumir a seleção brasileira. Então tudo isso é diferente do que a Europa geralmente faz. Mas eu quero conversar sobre vocês sobre jogadores que poderiam vestir a camisa da seleção. Não acho uma geração fraca, como muita gente cita. A geração atual é fraca, não dá para jogar na seleção brasileira, por isso que tá tudo ruim e tal. E eu discordo, eu acho que a geração anterior, ela era mais fraca, a geração que jogou a Copa de 14, alguns foram para a Copa de 18, eu acho que essa geração anterior a essa, e agora Vinícius Júnior, Rodrigo, por exemplo, ela é mais fraca do que a atual. Mas, mesmo assim, essa é uma coisa que acontece corriqueiramente. Geralmente, a gente que está vivendo determinado período, a gente tem... E, assim, independente da época que a gente esteja falando, a gente acaba escolhendo uma época anterior, dizendo que era muito melhor. Isso acontece desde sempre, tá? Desde a época de Pelé e Garrincha, já citavam, o futebol de antes era muito melhor. Isso é uma coisa que, corriqueiramente, vai se repetindo. E hoje não é diferente. Mas vamos lá, vamos citar os jogadores aqui. São 10 que eu separei aqui pra gente conversar. O primeiro deles é um dos jogadores que eu mais gosto atualmente. Eu já citei ele aqui no canal várias vezes. E ele ficou com uma mancha aqui no futebol brasileiro pelo erro dele na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Eu tô falando do Andreas Pereira. Hoje ele está vestindo a camisa do Fulham, 28 anos de idade. Eu quero muito conversar com o Andreas Pereira, eu acho que é um objetivo que eu tenho aqui para conversar sério sobre futebol, para ele falar dos objetivos dele, para ele falar da carreira dele, de falar de como a imagem dele aqui ficou manchada por causa do erro que ele acabou cometendo no gol do Daverson, que deu o título do Palmeiras na Libertadores. E isso tem um peso que ficou grande aqui. E eu acho que muito do espaço que o Andreas acabou não conquistando, até na seleção brasileira, se dá em vista da marca que ficou na passagem dele aqui pelo Flamengo. E olha, de verdade, para quem acompanhou, o Andreas jogou bem pelo Flamengo.
Jogou bem, ele é muito bom jogador. E aquele não jogava na mesma função que hoje ele joga pelo Fulham, tá? Aquele jogava um meio-campista mais recuado, mais um segundo homem de meio de campo. No Fulham, ele é o armador principal, ele é o camisa 10, né? Ele joga com a 18, mas ele faz a função do camisa 10. Ele é um armador, um meia criativo. E os números, lembre-se, estamos falando do Fulham, que é um time pequeno de Londres, tá? O Fulham é um time pequeno e o Andreas é um dos principais meias da Premier League, tá? Em números e em status. Tá? Ele é um dos principais criadores de jogadas da Premier League. E eu vou trazer os números das últimas 2 temporadas dele. Lembrando que hoje o centroavante do Fulham é o Rafael Jimenez, e com todo respeito ao Rafael Jimenez, que ele já jogou no Wolverhampton, ele não é nem resquício daquele jogador. Depois que ele teve aquela infelicidade batendo a cabeça dele, ele acabou perdendo muito da qualidade técnica que ele tinha anteriormente, tá? Anteriormente, a chegada do Rafael Jimenez, quem era o centroavante do Fulham era o Mitrovic. E ali, obviamente, você tem um homem-gol que funciona melhor, tá? Mas, só para citar, o Andreas Pereira, temporada 22-23, que é a temporada passada, foram 38 jogos, 5 gols e 7 assistências. Então, são números interessantes, lembrando que é um meia, tá? Na temporada atual, o Andreas tem poucos gols, só que ele tem 5 chutes na trave, né? Ele virou o traveman, né? O postman dentro da Premier League. Temporada atual, 23-24, são 29 jogos, 1 gol e 8 assistências, ou seja, já superou o número de assistências que ele tinha na temporada passada. E o Fulham, obviamente, ele tem diversas dificuldades no aspecto time, né? O Carney não é um super jogador, o William, que é um dos caras bons, já é bem mais velho, tem 35 anos, o Rafael Jimenez já tem muitas dificuldades, você vai ter o Rodrigo Muniz ali, que veio, né, que passou no Flamengo, depois foi vendido ali, e o Fulham acabou adquirindo, que também ainda está em processo de maturação. Mas acho que pela carência da posição, que aqui é o ponto mais importante de todos, o Brasil tem uma carência no setor criativo, o Andreas Pereira se faz um nome muito possível para ser convocado. E eu não entendo que ele não tenha sido chamado em outras oportunidades, porque sim, ele está muito bem e vai completar a 2ª temporada muito boa no futebol inglês. A tendência, no meu ponto de vista, é que ele acabe tomando um outro rumo na próxima temporada, que ele escolha um outro time para jogar, não sei se na Premier League, mas que ele vá para um outro time e acabe sendo titular também, talvez consiga inflar os números dele. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que o Andreas Pereira tem por característica é ser um bom cobrador de faltas, né? Um bom batedor de bolas paradas, tanto em escanteio quanto de falta. Eu acho que a seleção sente falta de jogadores assim também. Então, por isso que eu daria uma chance para o Andreas Pereira e tomara que o Dorival o chame. Segundo nome dessa lista aqui é mais um da Premier League, que é o Murilo, ex-zagueiro do Corinthians. Foi contratado pelo Nottingham Forest no começo da temporada, né? Jogou pouco tempo pelo profissional do Corinthians, mas já virou dono do time do Nottingham Forest. É outro time que sofre na tabela da Premier League. Nesse momento está na 15ª ou 16ª posição, né? Mas o Murilo, pelo 3º mês na temporada, foi eleito o melhor jogador do time do Nottingham Forest. Foi eleito o melhor jogador do mês. E isso é muito marcante, porque é um cara muito jovem que, geralmente, quando um jogador brasileiro vai muito jovem para fora, ainda mais na Inglaterra, ele sente sim um tempo de adaptação até virar titular e tal, e o Murilo não, ele chegou, já virou titular, já virou o dono da zaga. Obviamente é um time mais fraco também, mas mesmo assim é um cara que vem conseguindo muito destaque. Tanto esse destaque está acontecendo que outros clubes começaram a observar o Murilo, né? O Nottingham Forest pagou 12 milhões de euros para tirar ele do Corinthians. Já estão falando na casa dos 50 milhões, 55 milhões de euros para tirar ele do Nottingham Forest. Arsenal, Tottenham, Manchester United, todos esses clubes estão de olho no zagueiro brasileiro de 21 anos. E é um cara que pode jogar tanto a Olimpíada, caso o Brasil se classifique, que ainda não tem a sacramentação de como vai acabar esse pré-olímpico, quanto postulante a uma vaga na seleção brasileira. O Brasil tem muitos bons zagueiros, mas o Murilo aparece como mais um e pode ser um jogador importante aí para o ciclo, visando a próxima Copa do Mundo e até a outra de 2030, porque afinal ele tem só 21 anos de idade, né? Em 2030 ele vai ter, sei lá, 27. Então ele tem muita lenha para queimar ainda pela frente, tá? O terceiro nome também é um zagueiro que acabou de trocar o Brasil pela Europa. Estou falando do Lucas Beraldo, que estava no São Paulo, campeão da Copa do Brasil, jogou muito pelo São Paulo na última temporada, tem apenas 20 anos de idade e já chegou ao PSG. São apenas 2 jogos, mas os 2 jogos ele também chegou jogando como titular. Então, é uma coisa para a gente levar em consideração, porque é um zagueiro com um potencial gigantesco. Eu vou fazer uma comparação
para ter uma perspectiva, não estou falando que são jogadores do mesmo nível ou que vai acontecer com o Beraldo, a mesma coisa que aconteceu com o Breno. Estou falando da perspectiva. O Breno saiu do São Paulo postulante a ser um dos melhores zagueiros do mundo, né? Ele foi até mais, saiu do São Paulo até mais com estofo do que o Beraldo. Só que eu tô falando que sim, são zagueiros que se destacaram muito numa base que é muito forte de formação, que é a base do São Paulo, e chega na Europa já com certo status. O Breno chegou com muito status no Bayern de Munique, porém as consequências da vida, né, acabaram minando o espaço do Breno, e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Agora o Beraldo tem muito potencial também, e também acho que é um cara que é postulante à vaga de seleção para os próximos anos, porque talento tem de sobra, tá bom? Quarto nome dessa lista é o João Gomes, ex-Flamengo, que atualmente defende as cores do Wolverhampton, da Inglaterra, 22 anos de idade, é titular do time, são 18 jogos como titular no Wolverhampton que acabou de vencer o Chelsea muito bem fora de casa, né, com hat-trick, inclusive, do Matheus Cunha, mas não vou citar o Matheus aqui porque já é corriqueiramente chamado. O João Gomes ainda não foi chamado, estava esperando uma chance na seleção brasileira. É um setor que o Brasil tem vários grandes jogadores, o Brasil está muito bem servido ali nessa posição de volante, de segundo homem de meio de campo. O João Gomes é mais um deles que eu acho que merece uma chance, tá? Só para citar, ele tem 83% de acerto no passe, mais de 5 bolas recuperadas por jogo, mais de 3 desarmes por jogo também. É uma média muito boa, tá? Então, assim, é um jogador que vem se destacando também em um time de segundo escalão da Inglaterra, mas, querendo ou não, é um destaque interessante, um jogador que pode ser muito bem analisado e ser testado na seleção, até porque ele é jovem, tem muita lenha para queimar ainda, muita estrada pela frente. Quinto nome dessa lista aqui para mim seria uma aposta, porém eu acho que é um cara que fez por merecer já algumas vezes uma chance, uma convocação, e eu tô falando do Anderson Talisca, brasileiro que hoje joga no Al Nassr da Arábia Saudita. Eu sei que o Al Nassr é um clube fora do grande centro, ele joga na Liga Saudita, mas a gente tem que lembrar que a Liga Saudita tem nomes muito bons, nomes de impacto, jogadores muito interessantes, e o Talisca, que tá com 30 anos, faz uma função que pode agregar também na seleção brasileira. Ele joga tanto de meia direita quanto de meia centralizado, então é um cara que pode ajudar na criação também, tem a bola parada como uma das principais características da sua força de jogo, justamente a bola parada, e tem números extremamente interessantes com a camisa do Al Nassr, 21 jogos, 20 gols e 4 assistências. Então é um cara que participou de 24 gols diretamente em 21 partidas. Não estou dizendo que o Talisca precise ser titular da seleção, só acho que é um jogador que tem características que se complementam a outros jogadores da seleção que podem ser analisadas e apuradas dentro de um elenco, tá? Então eu acho que é um jogador que pode receber uma chance, por isso que eu listei o Talisca aqui entre os 10, tá certo? Sexto nome dessa lista, mais um volante, mais um jogador de meio de campo. Dessa vez é o Ederson, que nunca foi convocado para a seleção brasileira, tá? 24 anos, ex-jogador de Fortaleza, de Corinthians, de Cruzeiro, está na Atalanta, muito bem na Atalanta, tá? A Atalanta que vive uma boa temporada novamente no futebol italiano. Ele chegou à Atalanta vindo da Salernitana em 2022 por 21 milhões e meio de euros, então foi um investimento alto da Atalanta, tá? A Atalanta é conhecida na Itália por ser um clube que investe menos para vender muito bem depois, e o Ederson é uma das compras caras que a Atalanta fez, é titular do time. Foram 29 jogos nessa temporada até agora, marcou 6 gols e deu uma assistência. Lembrando que a gente está falando de um jogador que é volante, ele não é o homem do último passe, então geralmente a assistência não vem do Ederson, mas é um jogador que tem muito destaque na Itália e sempre é falado por vários clubes. Eu acho que ele fez uma escolha interessante ao escolher a Atalanta para jogar, porque ele saberia que teria minutos e que seria mais utilizado. Então foi uma escolha interessante. Acho que é um jogador que pode receber uma chance em breve sim, mas também num setor que é bem competitivo dentro da seleção. Assim como esse sétimo nome, acho que é o único que joga no Brasil que eu listei aqui, que é o caso do Pablo Maia, volante do São Paulo, também jogava com o Beraldo, no mesmo time do São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, 22 anos de idade. A característica principal do Pablo Maia, para mim, não é nem a marcação. Na marcação ele é um jogador bom, mas na construção, sendo um camisa 5, né, joga 29, mas é um 5 de origem pra gente, um primeiro volante, é muito bom ele na construção. Tanto que o Pablo Maia tem 90% de acerto de passe, sendo que 88% é no campo de defesa e 92% é no campo ofensivo. Ou seja, isso geralmente, eu tô falando essa característica aqui pra você,
Porque geralmente é o inverso. Então, os jogadores acertam mais passes no campo de defesa, afinal, tem menos marcação. O Pablo Maia não, ele é o contrário, né? Ele tem um ótimo número, obviamente, em passe no campo de defesa, mas um número ainda melhor no campo de ataque. Ou seja, na região que tem mais jogadores na zona que está acontecendo o jogo, o Pablo Maia tende a acertar mais o passe. E isso é um diferencial de característica de jogador. Então, é um jogador que auxilia muito na construção ofensiva, mesmo sendo um jogador teoricamente defensor. Então, por isso que eu achei interessante listar o Pablo Maia aqui nessa lista, tá certo? O oitavo nome dessa lista é um cara que eu acho que tá pedindo passagem aí por uma chance e tem com certeza jogar a Olimpíada caso o Brasil se classifique, mas invariavelmente uma hora vai ter que receber uma chance na seleção principal. E o oitavo nome dessa lista é o Savinho, tá? O Sávio, jogador ex-Atlético Mineiro que vai para o Manchester City na próxima temporada, né? Já anunciou. O Manchester comprou ele do Troyes, que é o time que comprou o Savinho do Galo, mas é tudo do mesmo grupo. E o Savinho vai ser promovido exatamente pela grande temporada que ele está fazendo com a camisa do Girona, onde é titular, foi titular de todos os jogos do Girona que ele esteve disponível, e isso é interessante de citar. São 23 jogos nessa temporada, 5 gols e 7 assistências, e a gente está falando de um menino de 19 anos de idade, que é muito talentoso. É muito bom com a bola no pé, é muito bom no 1 contra 1, geralmente vence as jogadas que ele tem um embate contra o defensor, porque ele é muito liso, então é um jogador que, sim, uma hora ou outra vai vestir a camisa da seleção, e sim, é uma posição que tem muita disputa, afinal o Savinho joga na mesma zona de campo que Vinícius Júnior, que Rodrigo, que Martinelli, né? Então, assim, que Rafinha, é uma zona dentro do campo que tem muita disputa de posição, mas é um jogador que tem se destacado muito, e essa ida ao City eu acho que vai acabar credenciando ainda mais o Savinho a receber uma chance na seleção brasileira, né? Porque é impressionante se um jogador que está jogando no Manchester City, que pode ser titular e conseguir espaço, não ter uma chance na seleção, seria meio bizarro, tá bom? Até porque hoje o City é o principal time do futebol mundial. Nono nome dessa lista é mais um jogador de lado de campo, porém esse aqui pode até fazer às vezes mais defensivas. Eu tô falando do Samuel Lino, ele é meia esquerda e ponta esquerda do Atlético de Madrid, 24 anos de idade, foi titular 11 vezes das 19 vezes que teve disponível nessa temporada pelo Atlético de Madrid, conseguiu marcar 3 gols e dar 2 assistências. É um jogador que pode ser testado até pela característica também, né, de não ser um ponta igual ao Vinícius Júnior, por exemplo, né, jogando no mesmo campeonato, então só para dar um ponto de referência, mas de ter umas características diferentes de construção e tal, de poder povoar o meio de campo também, ajudar mais na parte defensiva. Então é um jogador que eu acho que pode agregar, caso receba uma chance. É bom o Dorival Júnior ficar de olho nele. E para encerrar, mas não menos importante, eu quero falar com vocês do Evanilson, centroavante brasileiro que defende o Porto de Portugal. Titular do Porto, tá fazendo uma grande temporada, tá jogando muito bem pelo Porto, tanto na Champions League quanto no Campeonato Português. 24 anos de idade para o Evanilson, tá certo? Ele tá participando nessa temporada de um gol a cada 110 minutos em campo, são 15 partidas, 8 gols e 2 assistências até esse momento. Também é uma posição que precisa de testes. Eu acho que quem tá mais à frente é o João Pedro, do Brighton, que tá fazendo uma temporada excelente, mas eu não citei ele porque ele já chegou a ser convocado recentemente. Mesma coisa vale pro Ian Couto, que é outro que foi convocado recentemente, e eu acho que ele vai receber uma chance também, porque é outro que vai para o Manchester City na próxima temporada. Então, assim, esses jogadores que receberam chances recentemente, eu preferi não citá-los aqui, até porque eu acho que era bom citar jogadores que ou não foram convocados, ou não são convocados há muito tempo. A maioria aqui nunca foi convocado. Mas dois aqui, por exemplo, não são convocados há muito tempo pela seleção brasileira, que é o caso do Andreas Pereira, por exemplo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você lembra de outros nomes que você acha interessante para que o Dorival Júnior teste na seleção brasileira para esse próximo ciclo? Quem você acha que pode vestir a camisa da seleção? E se você realmente acha que a geração é muito fraca, assim como muita gente diz. Eu acho que não, acho que tem muito talento aí sendo mal aproveitado quando veste a camisa da seleção, porque não é possível que em Manchester City, em Liverpool, em Real Madrid, em Barcelona, esses caras joguem bola, chega na seleção e ninguém consegue desempenhar nada. Eu acho que o problema é de comando, e eu acho que o Dorival Júnior é um cara que sabe muito bem lidar com esses pormenores para melhorar a qualidade dos seus jogadores, né? Seus trabalhos recentes mostram muito bem isso, tá certo? Mas eu quero te ouvir, eu quero saber sua opinião,
tá certo? Comenta aí, faz o cucucô, curta, comente, compartilha, é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você gostou do vídeo, espalha aí nas suas redes sociais, mostra para um amiguinho seu, fala, vem ver o vídeo aí que ficou muito bom, do Futirinhas e tal. Então é isso, tá? Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo, participe da rifinha, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!